Entrevista do dia. Pois é, as pessoas comemoram a festa, mas será que sabem o que realmente é comemorado aí durante o feriado de Iguaçuí? Por isso, hoje aqui no estúdio do Jornal Sou Capixaba, pesquisador e professor de História, Miguel Teodoro, vai tirar algumas dessas dúvidas e contar, por que não, um pouco da história de Iguaçuí. Muito bom dia, Miguel. Prazer tê-lo aqui com a gente tão cedo aí no jornal. Bom dia, Andressa. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos que nos ouvem. Para mim é um prazer enorme estar aqui buscando contribuir um pouquinho aí a respeito da nossa história. Feriado 29 de setembro, tradicionalíssimo aí. E a gente pode dizer, então, que a emancipação política aconteceu nesse dia do padroeiro ou não? Como é que é essa história, Miguel? Não e não, né? Não e não, Forma alguma. Essa comemoração de 29 de setembro, né, que é dedicada a São Miguel, ela é milenar, não é isso? Se a gente for buscar direitinho, São Miguel, de modo especial, ele era comemorado em 3 datas diferentes por ano. 24 de outubro, 29 de setembro e 8 de maio. Não é isso? A tradição de 8 de maio ela vem aparecer exatamente, né, no século V, com o Papa Gelásio, lá no Monte Gargano, com as aparições de São Miguel. Então começa toda a devoção. O povo europeu ele tem uma característica muito forte em relação à devoção de São Miguel, porque na verdade ele homenageia São Miguel todos os dias. Nós, os cristãos brasileiros, nós fazemos isso apenas uma vez por ano, né? E por que essa comemoração chegou com tanta força aqui em Iguaçuí, já que ela foi milenar também? Exatamente. Como eu disse, né, os europeus são muito devotos, né, de São Miguel Arcanjo. E, claro, é evidente que a nossa colonização não foi diferente. Aqueles que vieram para cá, quando não portugueses e tal, etc., eram descendentes de portugueses que traziam em seu berço cultural, né, toda essa devoção a São Miguel. Mas é importante frisar que, no princípio, a devoção não era São Miguel. A devoção era São Bom Jesus do Livramento, que também tem uma história muito bonita, que se a gente for entrar em detalhes, nós vamos ter que nos reportar ao ano de 1720, no Arraial da Piedade, lá nas Minas Gerais, um lugarejo próximo à Serra da Mantiqueira, né, da onde saíram também alguns daqueles membros que compuseram a bandeira de Manuel José Esteves e Lima, é isso? E que vieram para cá. Então, a princípio, a devoção era São Bom Jesus de Livramento. Somente em 1859 que ela começa a se tornar assim, mais forte em relação a São Miguel, quando Luiz Francisco de Carvalho e José de Aguiar Valim manda construir ali onde é hoje a matriz, a capela em honra a São Miguel. Depois, o lugarejo vai ser denominado freguesia sob a devoção de São Miguel. Mas tem relação com a data da chegada? Porque na história do Brasil a gente vê muito isso. O nome das cidades, né, relacionados à data de chegada realmente dos bandeirantes, né, dos desbravadores. Então São Miguel tem essa história também? Eles chegaram mais ou menos na data aí do santo? Isso, correto, o Andressa. Mas é bom frisar o seguinte: não se tem registro do dia que eles chegaram. Então, atribui-se a chegada ao dia de São Miguel. Entendeu? Mas não se tem registro disso que está aí. Todas as pesquisas que eu venho efetuando, né, eu disse ontem a você que era 15 anos, mas na verdade são 18 anos. Todas as pesquisas que eu tenho efetuado, você não encontra nada específico em relação a esse dia. Quando é que eles chegaram? Quando é que eles fincaram o cruzeiro lá no alto do morro? Né? Mas, eu repito, dada a devoção a São Miguel, atribui-se a 29 de setembro. Muito importante. Agora, o importante frisar que quando Luiz Francisco Carvalho mandou construir a capela, o dia era 29 de setembro. Era o dia de São Miguel, né? Exatamente. Por isso, eles ficam sempre, essa questão de dar, né, a questão da data ao nome. Né? Isso. E aí a gente falou no início da emancipação. A emancipação, então, aconteceu em que ano? A emancipação política de Iguaçuí, ela é homologada no dia 25 de dezembro de 1928. Mas é importante frisar que ela foi um processo.
Ela não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Né? No final do século XIX, né, isso aqui eram grandes propriedades, muitas fazendas produtoras de café, então, portanto, né, bastante evoluídas economicamente, e esses proprietários tinham relação com os deputados e senadores em Vitória. Não é isso? Agora, a campanha de emancipação ela vai começar no ano de 1907. 1907. Então ela vai demorar 21 anos. Todo esse processo vai demorar 21 anos. Importante frisar, Andressa, que esta campanha de emancipação ela não parte dos homens, né? Ela parte de duas mulheres. A pioneira nisso que está aí é a Dona Zinha, se não me falha a memória, não sei se é a mãe, se é a avó do falecido Sr. Arnaldo Lucindo, né? E depois, essa campanha vai ficar mais forte quando Dona Emiliana Emery abraça a causa. Mas os homens só vão entrar nessa campanha de fato em 1920. Aí tem que se dar destaques, né, para pessoas de Iguaçuí. Só que o governador da época, ou o presidente de província, conforme era chamado, ele faz uma exigência para a emancipação. Ele exige que sejam construídas 150 casas em Iguaçuí, assim, rapidamente. De um dia para o outro. De um dia para o outro, né, assim, como força de expressão. Aí, então, a Dona Emiliana Emery, que havia abrido no braço aqui o que é hoje a Avenida Espírito Santo, ela com a ajuda do seu filho Durval, né, ela motiva os grandes proprietários, aqueles que eram mais evoluídos economicamente, mais cheios de posses, melhor dizendo. Então, ela estimula esses homens. Então, vai surgir duas pessoas importantes, que são o senhor José Ferraz de Oliveira e o senhor Osório Marques. Então, eles, em menos de 7 anos, eles vão fazer construir 150 casas em Iguaçuí, ao longo, como eu disse, da Avenida Espírito Santo, aqui no largo da praça, que é hoje a Praça João Acassim, né? Ali na Avenida Marechal Floriano e na avenida que é hoje a Avenida José Alexandre. E aí... Somente depois da comprovação dessas 150 casas construídas é que o presidente da província, ou o governador, vai assinar, né, o decreto, a lei, e vai dar a Iguaçuí o status de município. Mas, veja bem, ainda não havia sido emancipado de fato. Só no ano seguinte? Só no ano seguinte que isso vai acontecer. Porque precisava se organizar administrativamente. E aí, então, temos que fazer justiça também. Há quem diga que o primeiro prefeito de Iguaçuí foi o senhor Manuel Monteiro Torres. Mas veja bem, o primeiro administrador político que deu áreas de organização política foi o doutor Suetônio Peixoto, que foi um interventor nomeado pelo presidente da província para cuidar dessa parte, dessa primeira fase da administração política de Iguaçuí, até a implantação da Câmara de Vereadores e a eleição do prefeito. E a gente falou aqui já um pouquinho da colonização, dessa questão da emancipação política aí também, que é um pouco mais contemporânea, mas a gente voltando ainda lá, essa questão dos índios, né, que a gente fala, sim. Você citou o Cruzeiro, né, o primeiro ponto aí que os bandeirantes chegaram, né, e avistaram toda essa cadeia de montanhas. Mas quem estavam aqui antes eram os puris, não é isso? Isso, veja bem, se você quiser saber por onde começou a colonização de uma cidade, é só você procurar ver onde está o Cruzeiro. Entendeu? Porque tudo era feito em nome da Santa Igreja. Então, quando você chegava em determinado... aqui? Então fica a cruz. Né? Olha a prova disso no descobrimento do Brasil, né? Com a construção daquela grande cruz fincada, a primeira missa e tal, etc. Então era assim e permaneceu assim por muito tempo. E era também uma determinação do governo imperial. Por quê? Porque a igreja, é importante frisar isso, Andressa, a igreja ainda no século XIX, ela vivia sob os auspícios e as graças do governo imperial. Porque nós estávamos num sistema chamado sistema de padroado, a igreja não era autônoma, como é hoje. Entendeu? Então era o rei ou o imperador que determinava. É bom que se deixe isso bem claro. Então,
E como era o rei, o imperador que determinava, a igreja ela simplesmente avalizava. Então, eram nomeados bandeirantes, expedições eram criadas e tal, etc. E com o sentido realmente de desbravar a terra. Ora, esses bandeirantes que aqui chegam, eles vêm das Minas Gerais. Então, partem de lá por volta de 1820. Então, o que está acontecendo em 1820? Se a gente buscar no século anterior, nós vamos ver que no último quartel do século XVIII, começou a decadência aurífera na região das Minas. Então, aqueles filhos daqueles prospectores de ouro e tudo mais, que haviam falidos e tal, então eles empreendem bandeiras e saem em busca de novas terras, novas riquezas. E eles tinham o aval, como eu disse, de El Rei. É isso? Nesse sentido, então, em 1820, vem para cá o Manuel Esteves de Lemos com um pequeno exército de 72 homens. E eles não vêm para cá para fazer caridade. Agora, nesta região aqui, ao largo do que compreende hoje, se pegar de Carangola para cá, Maiuaçu, Maumirim, Fervedouro, né? Você pega aqui por lado de Bom Jesus, Itabapuana, Bom Jesus do Norte, Apiacá, e São José do Calçados, Alegre, tudo. Toda essa região, Guaçuí, claro, Bitirama, São Lourenço, Douro Rio Preto, então toda essa região era habitada por índios, os puris coroados. Um centro de concentração na nossa região aqui ficava em São Pedro de Rates. Em São Pedro. Em São Pedro de Rates, por incrível que pareça. Né? Aqui onde é hoje o GTC, ali também era uma aldeia? Uma aldeiazinha de índios. Né? Eu falo isso porque ali onde está o clube hoje era ocupado exatamente pela minha bisavó. Nossa, muito interessante. Entendeu? Essa história, né? Que se entrelaçando, né? Isso. E aí você estava falando que é muito difícil, às vezes, achar essa documentação, essas atidões. A documentação de Guaçuí, essa documentação mais antiga, tá difícil, é difícil acesso, a gente encontra mais na capital, como é que é? Andressa, documento existe e o acesso a esses documentos não é muito fácil. Tá? Então, para que você chegue num arquivo cartorário ou qualquer arquivo público que seja para pesquisar, você tem que ter uma identificação como pesquisador, né? Você tem que ter uma referência, uma indicação, não é simplesmente falar assim, fui lá e busquei. Né? Eu, graças a Deus, tive muita sorte nesse sentido, porque eu fui pesquisador do CAPES, né? Através do qual eu fiz meu mestrado, e eu tive a oportunidade de buscar no Arquivo Público Mineiro, no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, né, no Arquivo Eclesiástico de Mariana, entendeu bem? Né, no Arquivo do Cartorário de Tombos. Todos esses locais, o que eu estou citando aqui, existe documento da história de Guaçuí. Então eu vou repetir, olha, Arquivo Público Nacional, Arquivo Público Mineiro, né, Arquivo Eclesiástico Mariana. E na Casa dos Contos, por incrível que pareça, você acha alguma coisinha em Ouro Preto, né? Você vai achar no Arquivo Eclesiástico de Vitória, né? Mariana e Vitória. Em Alegre você acha documentos a esse respeito, Cachoeiro você vai achar, entendeu? Então os documentos estão aí. Agora, eu venho, como eu disse, há 18 anos, quase 20 para ser exato, né, fazendo levantamento de documentos, porque a minha pesquisa, Andressa, eu deixo bem claro, ela é profundamente, estritamente documental. Eu não vou não tiro nada na minha história aqui fundamentado em doutor algum. Não estou aqui para inventar história, muito pelo contrário, né, em respeito à memória dos antepassados. Base nos dados mesmo, né? Exatamente. Fundamentado em documentos. Então, nesses lugares que eu falei, você encontra muitos documentos. Agora, encontra-se também muitos documentos com particulares, né, que às vezes não sabe nem o valor do documento que tem. Exatamente. Com certeza. Miguel Teodoro, eu queria conversar muito mais tempo com você, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Você falou aí 20 anos de pesquisa, então a gente pode aguardar aí em breve um livro dessa história. Como é que é falar e contar um pouquinho da história de Guaçuí? Olha, toda a minha pesquisa eu faço com muito carinho, com muito amor, porque eu tenho meu umbigo enterrado aqui em Guaçuí, né?
E para mim é uma questão de honra também levantar a memória, mostrar para essa geração que aí está, né, o que foram os nossos antepassados, como foi Guaçuí há 40, 50 anos atrás, há 100, 150 anos atrás. Porque eu acredito, Andressa, que um povo não pode perder sua memória. Há que se resgatar. E, infelizmente, nós vemos tanta dificuldade, às vezes, dos órgãos públicos em se criar uma casa de cultura, uma casa de memória e tudo, para mostrar para essa geração que está aí, estudando, e que encontra muita dificuldade, às vezes, quando vai buscar as raízes históricas. Então, eu fico muito feliz com isso, claro. Não posso dizer quando, mas o livro já está praticamente completo, e nele eu tenho um capítulo que é dedicado exatamente em homenagem a todos aqueles que construíram a história. Eu não relato uma história na ótica do vencedor. Eu relato uma história na ótica do vencido. Entendeu? Então eu tenho um capítulo que se chama Eles Foram e Nós Aqui Ficamos. Muito legal. Entendeu? No último capítulo do livro, onde eu homenageio, se você me permitir, se houver tempo, alguns nomes rapidinhos, mas são pessoas simples, que construíram, que construíram Guaçuí, que deram suas vidas, né? Como o Tio Pedro Antônio, Sonicanor, né? Sodorciano, Sonel Soares, né? O Zé Grosso, o Zé Pedro Carroceiro, enfim, Sodilino Jevu e tantos outros, e contribuiu. Meu pai, por exemplo, homenageio também meu pai, por quase 60 anos de serviços prestados, e não era filho de Guaçuí.